São Paulo fala na carta dele aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 7, ele fala assim: pois ninguém de nós vive e ninguém de nós morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Presta atenção nisso que ele falou. Isso é o que eu desejo na minha vida. Isso é o final que eu quero. Trabalho para isso. Se eu vivo para o Senhor. E se eu morro para o Senhor. Quando a gente chega numa situação dessa, o que passou a mudar na nossa vida? Porque qual que é a grande contradição, é a grande agonia do ser humano? É a morte. Quando eu entendo que eu vivo para Ele, que eu morro e eu continuo para Ele, com Ele, contradição, vida e morte acabou. Não tem mais problema, não. Nenhum, vou estar com Ele. O que muda no senhorio de Jesus? Eu deixo de viver para mim e vivo para o Senhor. É diferente? E vivo do Senhor. Se eu vivo só para mim, é uma existência fechada. Que eu fico feliz só com algumas coisinhas finitas que acontecem, porque ela não tem condição de se manter. Mas se eu vivo para o Senhor, é uma outra história. Se eu vivo do Senhor, eu vivo da fonte infinita de vida. Aí eu vivo. Aí eu vivo de verdade. Então, é morrer em mim o achar que tudo tem que ser do jeito que eu quero. Ah, Filó, mas nós estamos no mundo, né, que a gente está aí para poder viver a nossa liberdade, não é? Eu tenho o direito de fazer tudo. Claro que eu tenho. Sabe por quê? Porque nós temos o conceito errado de liberdade. Liberdade é fazer o melhor, o que é perfeito. Liberdade não é sair fazendo as coisas que eu acho que eu quero fazer, não. Liberdade é dar o meu dom para o outro. É estar a serviço do outro. Mas para mim poder servir alguém, eu tenho que ser dono de mim. Eu já tenho que ter atingido uma maturidade que, se eu não consigo me domar, eu não dou conta de servir. Sabe por quê? Porque senão eu vou querer agir só no interesse. Ah, eu vou até servir fulano, né? Porque vai que, lá na frente. Vai que. Então eu não consegui compreender ainda a dimensão do que eu fui chamada. Deus, quando nos criou, Ele fez uma proposta maravilhosa, né? Ele falou: eu te crio porque eu te quero vivo comigo, eternamente. A gente não compreende a dimensão disso, porque a gente vive em duas fases. Nessa primeira fase que a gente está aqui, onde a gente vive da fé, não é? E da esperança. Que a fé nos faz dar conta de qualquer coisa. Transformamos qualquer situação pela fé. E a esperança que eu tenho de um dia poder ver esse rostinho doce de Jesus. Quando eu morrer, eu vou vê-lo, eu vou tomar posse disso. A fé e a esperança não vai ter mais sentido. Vai ter sentido só o meu amor por Ele. Então a gente precisa viver o presente aqui de acordo e com o olho lá, aonde eu vou chegar. Eu tenho que ter uma meta. Então, a partir do momento que eu falo que Jesus é o meu Senhor, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida de coerência. Compreendem por quê? Que Ele só vai ser o Senhor o dia que eu passar a me sentir profundamente amada. O senhorio de Jesus é uma resposta do amor que Ele tem por mim. Eu me sinto tão amada, mas tão amada, que eu falo, a única forma que eu tenho de retribuir esse amor é amando a Ele e ao meu irmão. Porque Ele nos fez todos iguais, não há diferença entre nós. Uns caminharam mais, outros menos, mas somos todos filhos e amados. Então, o meu agir tem que corresponder a esse senhorio de Deus. Porque já pensando que a minha vida é uma continuidade. Compreende? Eu estou caminhando. É contínuo. Mas como é que eu vou viver isso se eu não conheço nada dele? Se eu não tenho tempo de assentar com Jesus? Se eu não tenho tempo de pedir opinião a Ele de nada? Se eu vou fazendo aquilo que eu quero? E aí eu fico atrás dele falando, faça para mim aquilo, Senhor. Eu quero um carro, eu quero um marido, eu quero ganhar na loteria, eu quero isso. Eu só quero. A gente não tem consciência de um projeto de amor que Deus tem para cada um de nós. Então, como é difícil a gente levantar de manhã e falar, seja feita a vossa vontade, Senhor. Eis-me à disposição. Então, é muito difícil porque a gente não tem a consciência de um Deus que cuida mesmo e que ama. Então, o dia que a gente aprender e começar a viver esse amor, nós vamos viver, para poder, quando eu sei que aquela pessoa me ama, eu faço tudo por ela. Eu vou aprender a confiar nesse amor, porque senão eu não vou pedir opinião a Ele. Se eu não confiar, eu tiver desconfiança do amor que Deus tem por mim, ou achar que o amor de Deus por mim é fracionado. Não é, gente. Deus é infinito, e o amor com que Ele nos ama é infinito.
Ele não dividiu o amor dele aqui um pedacinho para cada um. Ele ama cada um com a mesma intensidade. É infinito que ele nos ama. O dia que a gente compreender isso e acreditar nisso, nós não vamos ter coragem de fazer nada sem pedir opinião a ele. Porque eu sei que ele só quer o melhor para mim. Nós cantamos aqui, que a sua vontade é a melhor. Mas como que isso fica dissociado da minha realidade? Por isso que eu falei que Jesus, o senhorio dele é uma construção. Quando eu entendo que ele me ama tão profundamente assim, claro que eu quero vê-lo várias vezes ao dia. Ver Jesus várias vezes ao dia significa oração. Assenta com ele, fala com ele, troca uma ideia com ele. Jesus ser o Senhor pressupõe intimidade. Mas é porque a gente carrega uma imagem que Deus é Senhor e nós somos escravos. Oi, não é isso. Porque o que nós estamos acostumados, quando o senhorio humano, é comprar o escravo para que o escravo produza lucros para ele. Com Jesus é o contrário. O que Jesus tem de nós? Nada. Nós é que temos tudo dele. Com Deus, ele ter nos assumido, igual vocês viram na palestra passada, nos deu a vida eterna. Toda herança de Jesus é nossa, nós é que ganhamos. Não é ele. O que ele ganha de nós? Nós custamos a dobrar o nosso coração, nós custamos a aceitar as coisas de Deus. A gente custa. Não é fácil. Fala, filho, vou ter que pedir opinião para Jesus disso? Vai. Peça e você verá como é diferente. Porque se eu sei que ele me ama e cuida de mim, tudo eu vou pedir opinião. Tudo eu vou falar com ele. Tudo eu vou saber o que ele acha antes de eu fazer. E falar com ele. Senhor, isso faz parte do projeto meu que o Senhor me construiu? Quando o Senhor me fez tomar essa decisão aqui, faz parte dessa caminhada? Porque o mundo nos engana muito. Ele é muito maquiado. E a gente vai muito na ilusão do belo, do que é bacana, do que chama atenção. E às vezes não é por esse caminho. Então a gente precisa aprender a falar com ele. Jesus, eu posso? Isso é um aprendizado. E eu fico observando que quanto mais disciplinado eu fui em pedir opinião, como que as coisas são diferentes. Então, no final do ano, no dia 26 de dezembro, no dia 25 eu fui à igreja e falei com Jesus, amanhã nós temos um horário marcado, às 9, nós vamos bater um papo, tá? Então você me aguarda que eu vou lá. E eu tenho paixão com o Santíssimo, né? E aí eu me arrumei para ir, marquei com ele às 9, estava me arrumando, meu pai ficou olhando. Mas, filha, onde é que você está arrumando tanto para ir? Eu falei, eu tenho um encontro. Ué, com quem? Está me esperando. Tem uma reunião com ele. Olha, eu preciso arrumar desse jeito? Eu falei, se eu chegar muito mal acabado, Jesus vai ficar preocupado. Então é melhor ir arrumadinha. Porque ele vê que é só um assunto de negócios, né? Então eu fui para a igreja e fiquei lá mais ou menos 2h30 com ele. Assentada, mostrando para ele toda a pauta do ano, todos os milhões de cursos dados e as coisas que eu estou fazendo. E falei com ele, deixa eu te contar esse curso aqui, faz de conta que você não viu. E falava o lado positivo, o lado negativo que eu achava, e eu falava com ele, agora eu queria a sua opinião, Senhor, se é para continuar ou não. E naquele dia, o salmo daquele dia dizia, por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Então, por cada coisa que eu apresentava a ele, eu falava, por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Isso eu fiquei lá, já era quase meio-dia. Falei, Jesus, acho que está na hora, eu te ocupei meio demais, né? Quase 3 horas falando na cabeça dele, vocês calculam? E não tem nada mais, entre tantas coisas que me fascinam em Deus ser o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele ser um Deus tão poderoso, um Deus que me escuta. Na minha fraqueza, na minha miséria, no meu nada. Eu assentar dentro de uma igreja, diante do Santíssimo, falar só no meu coração e ele me ouvir. Isso é uma coisa sem preço. Aí quando eu terminei, eu falei com ele assim, Gê, eu vou fazer um pedido todo errado, mas eu vou pedir assim mesmo. Eu sei que eu não posso pedir para uma palavra na Bíblia, que a Bíblia é todo um contexto, é toda uma história. Não é? Eu não poderia fazer isso, mas eu não vou resistir, eu vou pedir. Manda uma palavrinha para mim, de tanta conversa que nós tivemos, 2h30 só eu falando, né? Até calava um pouquinho. Aí quando eu abri a Bíblia, saiu assim, vi o seu caminho e o curarei, conduzi-lo-ei, colocarei um hino de louvor nos seus lábios. Que Deus é esse? É o Deus vivo, que me escuta, que acompanha, que está comigo e que está com cada um de vocês. Qual é o problema? Não cremos. Não cremos na presença viva de um Deus que anda comigo. Que quando eu estou examinando o menino no consultório, como foi quinta-feira, que foi um dia à parte,
que quando eu examinei uma criança, que eu vi que ela estava muito grave, eu falei com Jesus, Gê, me dá discernimento aqui agora, eu tenho que tomar uma decisão agora. E aí eu falei com a família, vou pôr esse menino no CTI agora. E aí meu coração ficou em paz, porque eu saí, ele estava de acordo. Então, é o dia inteiro você pedindo opinião, porque eu sou o quê? Nada. Mas ele me fez como pediatra, para quê? Para ser extensão da misericórdia dele. Então, como é que Deus pode reinar? Quando eu me refiro a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o para frente, o para trás, o ontem, fala, vai não, minha filha. Mas nós somos igual um menino de 1 ano. Todo mundo aqui já viu um menino de 1 ano, quando começa a andar, está andando com as perninhas abertas, porque nem se sustenta, mas acha que é dono do mundo, não somos assim? E a gente nem quer ajuda nem opinião, afinal de contas nós sabemos tudo. E o menino de 1 ano, ele tem tendência a suicida, é uma coisa louca. Ele só quer pôr o dedo na tomada, ele só quer faca, ele só quer garfo, você dá colher e joga fora, porque ele quer pôr todo mundo para correr. Então mãe corre, pai corre, babá corre, que livra ele do perigo o dia inteiro. E ele não vê e não tem essa dimensão. Deus é assim. Quando eu termino meu dia, que eu vou rezar, eu falo com ele, Gê, sabe o que eu quero te agradecer? Por tudo que você fez e que eu não vi. Você deve ter me livrado de cada coisa. Eu mal consegui ver o que você fez. Eu imagino o que você fez, Senhor. E que eu ainda fui incapaz de perceber a sua bondade, a sua misericórdia. O que eu queria falar para vocês é que a partir do momento que a gente para de viver para a gente mesmo e começa a viver para o Senhor, que as nossas atitudes serão contra a maré. Pode ter certeza. Nós vivemos num mundo onde o que reina é eu me satisfazer. Tudo é para mim. A partir do momento que você quer viver para Deus, você vai ter que começar a prestar atenção no que está de acordo com a palavra. Então, não existe senhorio se não existir obediência. Mas eu vou obedecer aqui, eu não conheço, não é? Por isso nós temos que estudar, temos que ler a palavra, e temos que ler a palavra todo dia. É diário. Não tem preço, vou continuar falando, ir à missa todos os dias. E é cedo, não é de noite, não. Porque é a hora que eu levanto e me coloco à disposição do Senhor. E eu brinco com ele, vim buscar minha agenda do dia, Senhor. Eis-me aqui para pegar minha agenda. Esse é o dia que o Senhor fez, é para fazer o quê mesmo? Porque geralmente eu tenho uma agenda, ele tem outra. Então, o que o Senhor quer? Por quê? Porque eu posso encerrar hoje. Eu acho que não, mas vai que eu morra hoje. Será que eu vivi até agora de acordo para continuar a minha caminhada com Ele? Eu coloquei a minha vida as pessoas conseguem perceber que tem um dono? Será? Será? Porque a gente não está solto nesse mundo. E sabe quando eu mais percebo a dificuldade das pessoas em entender o senhorio de Jesus? São nas perdas. Como é que a nossa vida é de muito auê e de pouca profundidade? Na hora das perdas, é a hora que eu questiono minha fé. É a hora que eu falo, eu não mereço isso, Jesus. Eu estou na igreja, eu participo de tudo, eu frequento tudo, eu ajudo tudo, eu trabalho tudo. Eu estou lá há 20 anos, mas nunca te conheci, Senhor. Nunca te vi. Nunca te olhei nos olhos. Nunca senti o seu amor. Nunca fui embalada por ti. Você nunca me sustentou numa perda. Então eu não compreendo. E eu vivo isso todos os dias e pergunto para os pais, o que Jesus falou da morte? Ninguém sabe nada. Falei, Jesus, você está embaixo. Não é por nada, não. A situação não está boa. Ninguém sabe nada. Eu falo, menina, nós temos que trabalhar demais. Porque ninguém entendeu nada porque não abre a palavra. E a gente acha que tudo é meu, tudo é meu. E quando a gente entende que a gente é do Senhor, que a gente não se pertence. Por isso que eu falei que a gente não grita que Jesus é o Senhor enquanto a gente não faz uma caminhada de amor. Porque isso pressupõe conversão. E é diária. Conversão é todo dia, um tiquinho. Todo dia eu me converto um pouquinho, todo dia mais, um pouquinho. E eu vivo muitas experiências dessas, e eu tenho 2 experiências muito fortes. Uma delas foi agora, no sábado, depois do Réveillon, com o Padre Gilson. O Padre Gilson me ligou no sábado à tarde, falou, Filó, você está em Belo Horizonte? Falei, estou. Falou, o Lucas foi atropelado. E é um menino lá dos meninos que ele cria, e ele está no João 23. Falei, eu estou indo. E eu fui para o João 23 para tomar pé da situação. O Lucas estava gravíssimo, traumatismo craniano gravíssimo, fratura exposta de perna esquerda, perna direita fraturada, grave, situação crítica. O Padre Justo chorava como um menino. E aí o Padre Justo tomou ciência da situação, falou comigo, Filó, vamos rezar? Eu falei, vamos. Nesse momento onde não adianta dinheiro, nesse momento onde o recurso já está instalado,
E aí não tem mais nada do ponto de vista humano. Ele falou, minha filha, eu estou me sentindo impotente. Falei, mas a sensação é de impotência mesmo, Padre Gilson. Mas eu não preciso falar com o senhor nada, não é? Ele falou, vamos fazer uma oração. E eu escutei uma das orações, acho que mais lindas que eu já ouvi. Porque eu falei com ele depois, falei, Padre Gilson, a situação está boa, não, né? Chora eu, chora o senhor, situação grave. E a gente dentro do polo traumatizado, olha o que virou, que cena que virou isso. E o Padre Gilson falava com Deus, eu agora não estou rezando como um sacerdote, mas como um pai, igual Abraão entregou Isaac, eu também estou entregando. E foi uma alegria imensa, 2, 3 semanas que eu tive lá. O Lucas está ótimo, não é? Sem nenhuma sequela. Mas muitas vezes não é assim. E muitas vezes eu tenho que entregar absolutamente porque eu sei a quem eu entrego, porque não me pertence. Não é? E eu, em 2001, foi um ano que para mim foi um marco, porque foi um ano que eu tive que ter um crescimento espiritual muito grande, uma profundidade muito grande na minha fé, porque foi um ano mais pesado. E foi tão interessante porque a minha irmã sonhou comigo, com Jesus. E eu sempre tive o privilégio de poder mandar flores para Jesus toda sexta-feira. E eu sempre falava com ele assim, Jesus, já recebeu minhas flores? É só um beijo para você. Sempre mandei flores para ele, para enfeitar o Santíssimo. E a Jaque acordou de manhã e falou assim comigo, Filó, tive um sonho tão engraçado com você, Jesus. Eu falei, ele estava lá no Jordão deitado, suas flores caindo sobre ele, e ele falou assim, vem, Filó, vem mergulhar comigo no Jordão. Mal sabia eu o convite que ele fazia, não é? Vem, minha filha, mergulha, senão você não sobrevive. É um mergulho de fé. Você crê ou não crê em mim? Crê que eu te amo profundamente ou não? Crê que eu tenho um projeto de amor indiscutível para você, mesmo que a coisa esteja preta? E essa é a prova dos 9, não é? E aí eu estava trabalhando e eu recebo um telefonema que meu irmão de 30 anos estava... Eles achavam que ele estava nervoso. Eu falei, meu irmão é um gentleman, não está nervoso não. Eu falei, está faltando oxigênio no cérebro dele. Falei com a médica, está faltando oxigenação. Deve ser um aneurisma que está rompendo. E eu falei com ela, coloque ele numa ambulância de UTI e traga para cá. E os amigos são a extensão da misericórdia de Deus na nossa vida, Mônica. Os amigos é quem te abraça, quem te acolhe, quem te dá colo, não é? É Deus que age por nós. E eu tive muitos amigos que me socorreram, que foram comigo. Meu irmão chegou 10 horas da noite, até então eu estava trabalhando e fui para lá. E já que falava, não chore, Filó, está tudo bem. Falei, tá não, é gravíssimo. Pode ter certeza que é muito grave. E aí, quando eu cheguei lá, meu irmão já estava em coma. Eu era um atleta, né? E sem vício, não bebe, não joga, não fuma. Foi um quadro agudo, ele estava trabalhando. E aí o pessoal falou, você vai para a tomografia com ele? Eu falei, não. E nesse momento eu fiz uma oração de entrega profunda. Eu falei, Jesus, eu não queria perder meu irmão agora. E não gostaria que ele ficasse com sequela. Mas nada me pertence, não é? Que se ele tiver que terminar agora, eu te agradeço pelo tempo que ele ficou, por tudo que eu aprendi, por ele ter sido meu irmão. Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas, a partir de agora está entregue. E passamos a madrugada fazendo coisas, os laboratórios abriram, fizeram exame de urgência do meu irmão. Foi tanta gente a quem eu fiquei devendo, né, de tanta solidariedade que eu tive. E eu continuava no hospital, e na parte da tarde eu estava dentro do box dele, do CTI, rezando continuamente o terço da libertação. Era contínuo. E o terço da libertação, para quem conhece, se chama Jesus, pelo menos 200 vezes. Quando eu estava lá, terminei mais um terço, a técnica de enfermagem falou comigo assim, Filó, você tem que sair para resolver a questão da ressonância do seu irmão. E quando eu saí, voltei, ela falou assim comigo, eu tenho um recado para você. E, pois não. Ela falou, o padre que você chamou veio aqui. Falei, padre? Eu não chamei nenhum padre. Qual é o nome dele? Não falou o nome? É o capelão do Felício Roxo? Não conheço, nunca vi. Mas ele deixou um recado. Qual é o recado? Ele falou assim, a moça repetiu. Fala para a acompanhante que está sentada ali, que conforme solicitado eu vim. Que ela pode ficar tranquila, que está tudo bem. O que ele fez? Ele estendeu a mão. Ele foi em mais algum box? Não. Deixou telefone, deixou nome, deixou recado? Nada, foi embora. A partir desse momento, meu irmão acordou, saiu do coma, foi dado o diagnóstico. Falaram que ele teve uma dissecção aguda de artéria vertebral. Falaram que ele ficaria com sequela por pelo menos 2 anos.
saiu curado. Quando essas palmas para Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Né? E aí, um mês depois, quando a gente repetiu a arteriografia dele, o médico que repetiu, que foi o que fez o primeiro, falou comigo assim: Filó, se eu não tivesse feito o primeiro exame do seu irmão e tivesse gravado, eu falaria que você falou mentira, porque a artéria que ele teve o problema está perfeita, muito mais do que a outra. Eu abracei ele e falei assim: um dia você vai entender quem é Jesus. Aquilo que Ele cura, Ele não deixa remendo. Ele faz. Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí, 2 meses depois, mais ou menos, nessa época eu namorava um rapaz que se chamava Sérgio, e o Sérgio falava comigo: Filó, você reza muito, porque se eu ficar na cama, vou te dar muito trabalho. Ele falava isso comigo o tempo todo, a internação do meu irmão. 2 meses depois, o Sérgio teve um acidente e morreu. Então, por isso que eu falei que o ano de 2001 foi um ano... Fica firme, Filó, fica de pé, porque sou eu que te sustento. Né? À medida que as coisas iam acontecendo, mesmo que Jesus tivesse levado o meu irmão, não é? Eu sabia que era o amor e a misericórdia dele acima de todas as coisas, como eu sei que o Sérgio não sobreviveu porque o Sérgio não ficasse numa cama. O acidente dele foi muito grave, eu examinei ele depois de morto, e eu sei que o acidente era grave, ele fatalmente ficaria com muitas sequelas, e Deus, por amor, não permitiu isso, nem na vida dele, nem na minha vida. Né? Mas esse é amor de Deus. Por isso que eu falo com vocês que para a gente assumir Jesus como Senhor, eu tenho que caminhar, eu tenho que desejá-lo, eu tenho que ter meta e saber que eu vivo para Ele, que vou voltar para Ele, que a minha vida é conduzida para lá. Eu tenho uma meta de vida, de eternidade. Mas se eu não entender isso, eu não vou caminhar. Jesus diz que o fruto, não é? O fruto de quem entende esse senhorio dele, quem vive para Deus, tem um fruto. A marca é alegria. Essa é a marca do cristão. Lê lá para vocês poderem ver. Em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, aquela pessoa que tem Deus que o conduz, não pode ser uma pessoa desanimada, não pode ser uma pessoa abatida, mesmo na dificuldade, mesmo quando a situação está preta. É aí que a gente testemunha e fala: Deus agirá, Ele é o Senhor, Ele fará. A última palavra é dele. Isso eu já falei, eu falo isso todos os dias no CTI com os pais. Falo: não olhe para mim quando eu estou falando com você, olhe para a cruz. A última palavra não é minha, mas eu tenho que dizer isso para a senhora, que a situação da criança é crítica e nós não sabemos se ela vai dar conta. Então isso é um treino de cada dia. E fala: você quer batizar a criança sabendo por que você quer batizar essa criança? Você sabe para quem você está entregando? Então é nesse momento, para que a gente não repita como uma avó uma vez lá no CTI, né? Quando eu dei a notícia de morte, ela falou com a filha dela: minha filha, então é assim, eu rezei. Nós pedimos. Deus não atendeu. Conclusão: Deus não existe. Mas é porque é assim que a gente reage na hora da dor. A gente sempre carrega imagens, nunca de um Deus vivo, amoroso, que cuida, que nos carrega e que só quer o melhor. A gente sempre coloca Deus em dúvida e fala: mas se Ele me amasse, Ele me daria isso. Ô minha filha, exatamente porque eu te amo é que eu não te dou isso. Porque eu sei que isso não será a sua vida, mas será o caminho da sua morte. Compreendem? Por isso que a confiança que nós temos que ter em Jesus é ilimitada. Se você rezou, colocou uma coisa na mão do Senhor e a decisão está sendo assim, obrigado, Senhor. A tu dai graças. Obrigado. De alguma você me livrou. Mas é essa confiança, igual a criança pequenininha tem na mãe e no pai, nós temos que ter nele. Porque não tem ninguém que nos deseja mais o melhor. Por que a gente precisa obedecer a palavra? Porque Deus nos orienta. Essa Bíblia tem tudo que vocês quiserem, mais alguma coisa. Ah, Filó, não tem para os problemas de hoje, não. Tem. Tem tudo que vocês quiserem. Mas a gente precisa olhar e analisar isso com o olhar da fé. Para poder colocar Jesus como centro. Não é o sol que gira sobre a terra. É a terra que gira no sol. Então, sou eu que tenho que girar em direção ao Senhor e falar: Jesus, é aqui, amor? É para lá que eu vou? Mas a tudo pedir permissão.
a tudo reverenciar a autoridade de Deus na nossa vida, porque confia plenamente no amor de Deus. Isso é um desafio. Viver o senhorio de Jesus e chegar onde Paulo nos pede, se a gente vive, nós vivemos para Deus, se nós morremos para Deus. Isso não é só um convitezinho, isso é uma proposta de vida. Se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele. Isso não é qualquer um que pode rezar isto. Cantar que Jesus é o Senhor é muito fácil, muito fácil. Assumir o senhorio de Jesus na nossa vida exige disciplina. Mas eu posso afirmar para vocês que andar com Jesus não tem preço. E a vida fica tão mais leve e tão mais doce que não tem preço. Porque tudo você passa a consultar o Senhor. Porque você sabe, a gente entende que E outro dia eu rezava com ele a mesma oração de Davi e falava com ele: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me trouxesse até aqui? Quem sou eu? Porque o que Ele faz por nós é um amor que a gente não consegue compreender a dimensão. Quem sou eu para que o Senhor me criasse, né? E colocasse tanta coisa na minha vida, para que o Senhor me conduzisse? Para isso a gente precisa muito do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele é a nossa imitação. Jesus foi obediência por excelência, por isso Ele foi o Senhor. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Então Ele é o nosso modelo de obediência, de serviço. Serviço desinteressado e inteiro. Nós não. Nós precisamos de domar nós mesmos para poder estar à disposição do Senhor. E entender isso. Que Ele não quer nos escravizar, Ele não quer nos proibir. Minha filha, eu não quero isso, aquilo. Ele vai falar: minha filha, não comete adultério, não, porque senão vai te dar um trabalho. Vai sofrer, vai arrumar tanta confusão. Não faça isso não. As orientações que Ele nos dá é para o bem. Porque nós temos muito medo de normas, de regras. Quando Deus só quer nos avisar e advertir, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe. Então vamos confiar no Senhor, pedir a Ele que nos dê a graça, primeiro de conhecê-lo. Que a gente tenha a curiosidade, o desejo de cada dia mais estar perto dEle. Cada dia mais. Porque a hora que vocês falarem que reza, as pessoas vão te olhar e achar que você tem um problema grave. Esquenta não. Né? Então eu conto um caso que foi muito interessante comigo, que eu estava num salão de beleza, tem uns anos isso, e eu estava saindo do salão, tinha outras médicas lá, e quando eu saindo, estava toda arrumada, alguém comentou assim: a filota bonita. Aí a outra falou: mas dizem que ela virou beata. Aí eu voltei, falei assim com a pessoa: você podia repetir o que você falou? Vocês podem imaginar o que virou o salão? Ficou todo mundo em pânico, falando assim: nossa, vai rolar um mau barraco, né? Filó vai bater nessa moça, né? Não, Filó, não quis. Não, por gentileza, você poderia repetir o que você falou? Achei que a moça fosse morrer. Achei mesmo que ela fosse desfalecer. Aí ela falou, eu falei: eu escutei bem, você falou que eu virei beata? Ela falou: não quis ofender. Eu falei: absolutamente, você não está entendendo o que você está falando. Por quê? Você falou mesmo, você não está falando para me agradar, não. Você está falando mesmo que eu virei beata? Não é para me agradar? Por quê? Porque agora o meu nome começou a ser escrito lá em cima. Eu te agradeço por isso. Que bom. Você imagina o que virou o salão? O povo deve ter desmaiado depois que eu saí, não é? Vocês imaginam? Mas é porque a gente tem medo desse rótulo, né? Ser beata. Filó, tudo vai perguntar para Jesus. Quer ver que ela vai perguntar? Vou mesmo. Sexta-feira nós passamos uma hora perto no CTI. Faltava respirador. Uma criança que estava fora do respirador precisava respirar. Não tinha. Não tinha. O berçário, o povo estava enlouquecido. Cabia 20 e poucos, 20 a 33. Precisava nascer mais um. E lá embaixo a coisa pegando. A situação estava crítica. Filó, aí uma fisioterapeuta muito engraçada falou: pergunta para Filó. Falei: não, pergunta para Jesus. Falei: nós vamos chamar Jesus que é agora. Jesus, meu filho, aonde que nós vamos correr para arrumar um respirador? O menino precisa respirar. A pessoa falou: ela acha que... Falei: não acho que ele anda aqui. Claro que ele está aqui. Claro, é. Como é que a gente trabalha num lugar desse sem ele? Claro que apareceu o respirador. Lógico, né? Que São Lucas emprestou, que arrumou não sei o quê. É tanta coisa que surge, mas ele dá o caminho. Mas por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Senhor, é essa confiança absoluta que eu quero que vocês tenham, que vocês construam na vida de vocês,
que vocês desejem ter uma meta de vida, onde vocês caminham com quem manda, que é Deus. Saber que tem um Deus que nos olha, que cuida, que nos ama, e que por isso a gente tem uma vida de alegria. Eu falo que se a gente pensar na proposta de eternidade, é para a gente dançar na rua, andar cantando e dançando o dia inteiro. Porque como diz São Paulo, não há, ele fala que está convencido que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a dor, nem a fome, nem a espada, nem perseguição, nem nenhuma tribulação. Nada nos tira do amor dele. Nada é incondicional. Ele já nos ama, já estamos selados. Aproveitem desse amor. Desfrutem desse amor. Desfrutem da presença de um Deus poderoso que se você chama, ele está do seu lado e fala: oi, meu bem, o que houve? Por que você está aflito? Me orienta, Jesus, ou para a direita ou para a esquerda. Pergunta, ele sabe, ele vai te orientar. A gente fala, mas eu vou perguntar até isso, vai. Senão a gente tem um orgulho de ser dependente, pois eu sou dependente com todas as letras, eu acho ótimo. Tem que ser dependente do Senhor, se eu sei que Ele é o meu Senhor. Mas então vamos nos avaliar. Quem é que tem mandado na nossa vida verdadeiramente? Porque às vezes são os meus desejos. Às vezes é meu desejo de sucesso. Às vezes é meu desejo de ser famoso, de ser rico. O que vocês estão buscando na vida de vocês? Para quem vocês caminham? E é o que eu pergunto para os pais no CTI. Por quem você se levanta? Todos os dias. Por quem? Às vezes é só para favorecer o seu próprio ego, não é? Mas se a gente passa a ter uma outra consciência, uma outra dimensão, de que eu vim para viver uma fase aqui curta, lá é eterna. Eu falo com as mães quando eu entrego a criança morta no colo delas, põe no colo e fala: abraça agora que é a última vez, mas um dia você vai estar eternamente com ele. Um dia nós vamos encontrar tanto, nós vamos ter tanto tempo de conversar, que você vai ver que espetáculo, que nós não vamos poder mais parar. Tanta coisa bacana que nós vamos fazer. Mas para isso, nós temos que ter confiança para quem nós estamos devolvendo tudo isso. É na fé, na certeza de que Deus está do lado. Mesmo que a coisa esteja preta, falo com a mãe: hoje eu não vou te dar uma notícia boa, mas não olhe para mim. Olhe para quem pode. Olhe para quem transforma. Olhe para os milagres que eu já vi. Olhe e peça. Eu não sei, Deus vai chorar conosco aqui agora, e Ele chora tantas vezes comigo lá no CTI. Mas é essa confiança, porque a vida de vocês será transformada no dia que vocês não só anunciarem, não só o que está escrito aqui, que toda língua que professa que Deus é o Senhor será salvo. Mas eu não quero que vocês só professem com a língua, quero que vocês professem com a vida. Que na hora de qualquer situação difícil, vocês possam falar com todas as letras: eu tenho um Pai que vela por mim. Eu tenho um intercessor poderoso, que é essa doçura chamada Jesus. E eu posso falar: Jesus, me socorre. Ele fala: agora, meu bem, eu te livro da sua angústia. Né? Eu te dou o caminho. As suas palavras são o que vai me conduzir. Porque às vezes, quando você acaba de rezar, você não escutou nada, Deus não falou nada, Deus não se manifestou. Aí é que está a nossa confiança. Nenhuma palavra que a gente disse vai ficar sem resposta. Deus responde. Às vezes ele é meio lento, porque ele capricha demais, ele é detalhista, ele faz as coisas com muito zelo. Mas a gente tem que confiar cegamente só nele. Bendito o homem que põe sua confiança no Senhor. Maldito o homem que põe sua confiança na outra carne. Ele é a nossa confiança absoluta, que Ele só tem o melhor. Mas isso não é da boca para fora. Que Deus possa abençoar a caminhada de cada um de vocês, como Ele tem me ajudado na minha caminhada, de entender que tudo é com Ele, por Ele e nele. Então que Ele dê a vocês disciplina de oração, dê a vocês a graça da Eucaristia, dê a vocês a graça da confissão, porque tudo é graça. A gente acha que reza porque quer, que está nesse seminário porque quer. Não, Ele quis vocês aqui. É o contrário. Ele trouxe vocês aqui. Quantos quiseram fazer e não vieram? Mas vocês Ele trouxe. Apesar de todas as dificuldades, apesar de tanta coisa para vocês não chegarem, vocês estão aqui, para que Ele pudesse abençoá-los, mostrar outras coisas, abrir os olhos, falar: menino, tem um outro mundo que te aguarda, tem um outro universo. Esse universo é diferente, porque Ele é comigo. Mesmo que fique escuro, mesmo que você vai olhar e falar: não estou enxergando nada. Eu já falei isso com Ele tantas vezes: falei: Jesus, gente, não estou vendo nada, não tem importância, você está enxergando, vamos embora.
Segura minha mão, vamos embora. A única coisa que não pode faltar é a confiança. Certeza absoluta. Deus fará. O povo você tem e fala, Filó está ali com a certeza que Deus vai resolver. Eu falei, absoluta. Pode aguardar, que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Desde que você peça. Fala com Ele, coloca as coisas para Ele. A gente coloca pela metade. A gente precisa se abandonar. Isso, o dia que vocês aprenderem esse caminho, vocês vão ver que coisa maravilhosa. É tudo pedir opinião. Hoje de manhã eu assisti missa por vocês todos. Estou rezando pelo coração de todos vocês. Hoje eu coloquei o coração de todos vocês no altar. E pedi a Ele que transformasse esses corações. Porque o mundo precisa de testemunho vivo. De um Deus vivo. O bacana do cristianismo é que a gente não fica vivendo de saudade. A gente celebra a presença. Jesus é vivo. Ele está aqui no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.